Boa tarde, canal do Boi News, quinta-feira, 14 de outubro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser votada no Senado. O texto obriga os estados e o Distrito Federal a especificar a alíquota por produto e unidade de medida, e não mais sobre o valor da mercadoria. A proposta aprovada torna o ICMS invariável no caso de mudanças de preço ou no câmbio. A expectativa do relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, é a de que as mudanças reduzam o preço nos postos em média 8% para a gasolina comum, 7% para o etanol hidratado e 3,7% para o diesel B. A sede que abriga a ProSoja Brasil e outras entidades do agro foi invadida hoje no início da manhã em Brasília. A notícia está em destaque no portal sba1.com. Boa tarde, Douglas Silvério. É isso mesmo, Zaidan. Boa tarde para você e para todos que acompanham o canal do Boi News. A notícia ela está na capa do nosso portal, o sba1.com. Zaidan, a sede da ProSoja, da Abramilho e da Abras, Associação de Produtores de Sementes, foi invadida, foi vandalizada na manhã de hoje, quinta-feira, no Lago Sul, em Brasília. O prédio ele foi depredado, vidraçarias foram estilhaçadas, portas foram danificadas, além de que os manifestantes atiraram bombas de tinta vermelha no prédio, assim danificando. Como vocês podem acompanhar nas imagens, várias placas foram deixadas, pichações, dentre elas de que a soja não enche o prato das pessoas, manifestações contra o presidente e pedindo a saída de Bolsonaro do poder. Inclusive, Zaidan, o ataque outra informação, Zaidan, é que nas redes sociais, o movimento aconteceu em Brasília e junto com esse movimento, nas redes sociais, manifestantes de outras entidades, outros sites, utilizaram a hashtag contra a fome, fora o Bolsonaro, e além de que a palavra AproSoja e essa outra hashtag que eu citei para vocês, elas estão entre as mais comentadas no Twitter. Vocês podem acompanhar pelas imagens, que foram, enfim, vários prejuízos. A entidade ainda não levantou quanto foi deixado de prejuízo. Zaidan, as imagens e a notícia completa, elas estão disponíveis lá no nosso portal, o sba1.com. Com você. Muito obrigado, Douglas Silvério. E ao longo do dia, atualização das informações no sba1.com. Na hora da invasão, por volta de 7h30 da manhã de hoje, quem estava na sede em Brasília era o presidente da ProSoja de Minas Gerais, Fábio Meirelles Filho. Em vídeo gravado por ele mesmo, após presenciar a manifestação, Meirelles diz que foi uma invasão rápida, violenta e agressiva e completa com o desabafo. E nada acontece. No site do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, a Via Campesina Brasil informou que realiza nesta quinta-feira, nas 5 regiões do país, ações simbólicas contra a fome e o governo de Jair Bolsonaro. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Muito boa tarde, Berê. As entidades do agro já se manifestaram sobre o ocorrido hoje de manhã? Boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Esse ataque coordenado na madrugada de hoje à sede das entidades do agronegócio é a pauta de uma reunião híbrida que envolve presidentes e também representantes de todos os setores produtivos envolvidos. Alguns desses representantes estão aqui em Brasília, outros de seus estados participam pela internet. Há alguns pontos em comum nisso tudo. Um deles é o repúdio geral a atos de vandalismo, depredação e invasão do patrimônio público que teria por trás ações políticas, visto que foram pichadas frases contra o presidente Jair Bolsonaro nas paredes do prédio. O outro é que as entidades do agronegócio devem se unir ainda mais a partir de agora para coibir ações como nesta madrugada. Nenhum representante quis falar do caso até agora, mas é certo que haverá manifestação das lideranças nas próximas horas
e a Polícia Civil de Brasília já assumiu o caso e deve intimar representantes dos movimentos sociais. Sabemos aí que essa campesina é um braço do MST e eles estão envolvidos e devem ser intimados para prestar esclarecimentos. A Frente Parlamentar da Agropecuária publicou uma nota oficial em que destaca que, apesar da pandemia mundial, a agropecuária possui os melhores indicadores econômicos e sociais do país, com a maior geração de novas vagas de trabalho dos últimos 10 anos. E afirma também que vandalismo deve ser punido ao rigor da lei. Zaidan. Obrigado, Berê. Nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo com o Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde. Quais são as informações que você apurou até agora sobre a invasão de hoje? Olha, há uma discussão no Instituto Pensar Agropecuária, que reúne 48 entidades do agronegócio, sobre qual atitude tomar diante do que ocorreu com a sede da AproSoja em Brasília. Mas a Sociedade Rural Brasileira já decidiu, vai emitir uma nota de repúdio ainda hoje. Eu conversei agora há pouco com Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, e ela está providenciando uma nota de repúdio por decisão do Conselho da Sociedade Rural Brasileira, para condenar esse ato de vandalismo, esses manifestantes que depredaram aí a sede da AproSoja, onde fica também a Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Teca Vendramini vai, inclusive, me disse agora há pouco, colocar a posição da entidade num vídeo que será enviado à imprensa. A entidade faz parte, inclusive, do Instituto Pensar Agropecuária, que discute como agir diante de uma situação como essa. Zaidan, é com você. Pulga, o governo federal emitiu os primeiros títulos definitivos de terra em assentamentos do INCRA, no estado de São Paulo. A entrega foi durante cerimônia na manhã de ontem em Miracatu, interior paulista. Boa tarde, Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Os títulos foram entregues a 618 famílias que agora poderão ter acesso a políticas públicas e melhorar a renda. Além desses títulos definitivos, o governo federal já emitiu 3.404 contratos de concessão e uso no estado paulista desde 2019, somando 4.022 documentos titulatórios em São Paulo, o que significa a maior entrega de títulos desde 2000. Junto com os títulos, também foram disponibilizados recursos. Foram 10.400.000 reais em créditos de reforma agrária disponibilizados de 2019 a 2021. Segundo o Ministério da Agricultura, esse valor assegurado às famílias assentadas no estado é o maior que os 5 anos anteriores. Só para o crédito habitação, foram assegurados R$ 8.700.000 para a construção de 258 unidades habitacionais em assentamentos. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Depois de 2 dias com a janela de sol e tempo um pouco mais firme, as precipitações hoje já devem retornar ao estado sul-mato-grossense. A quinta-feira terá tempo bastante carregado no estado de Mato Grosso do Sul, com risco de chuva volumosa, muitos raios e trovoadas. Nas demais áreas da região centro-oeste, o dia também pode ter pancadas de chuva que pontualmente podem ser fortes, mas com menores volumes. Hoje o dia também será bastante instável no sul e no oeste da Bahia, assim como no sul do Piauí e do Maranhão, onde a chuva ainda pode vir com raios, mas de forma isolada. Também há chance de chuva rápida na faixa leste entre Salvador e também leste do Rio Grande do Norte. E as demais áreas seguem com tempo mais firme. Na região sul, as pancadas de chuva são bem isoladas, mas as instabilidades ganham força no noroeste, oeste e sul do estado do Paraná, com expectativa para temporais aí na região.
No norte do país, a chuva diminui nesta semana e o dia será de predomínio de sol e algumas pancadas isoladas entre o Acre, Rondônia, Amazonas, sul do Pará e também Tocantins. Também chove entre Belém e o leste do Amapá. Nas demais áreas, o tempo segue um pouco mais firme. No sudeste brasileiro, o sol aparece com mais frequência e as temperaturas entram em elevação. Mas apesar do aumento nos termômetros, as pancadas de chuva persistem, principalmente entre a tarde e a noite, com risco para temporais no centro-oeste paulista e no Triângulo Mineiro. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo durante a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. E eu termino esta edição de hoje, lembrando que 14 de outubro é o Dia Nacional da Pecuária. Terminamos com a reportagem do Valdir Pacheco. Boa tarde, Pacheco. Olá, Zaidan, boa tarde e boa tarde a todos que nos acompanham. Zaidan, realmente os pecuaristas têm muito o que comemorar nesta data. A pecuária brasileira é um setor expressivo na economia do país, como você falou, Zaidan. É uma atividade que se desenvolve tecnologicamente, cresce em produtividade e se prepara constantemente para enfrentar novos desafios de mercado. Neste Dia Nacional da Pecuária, vale ainda registrar uma nova revolução que teve início no Brasil, o chamado Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, com a integração lavoura, pecuária e floresta, ou seja, numa mesma área, o produtor produz carne, grãos e o componente florestal o ano inteiro sem parar. Isso se deve aos avanços tecnológicos que ocorreram nas fazendas com o passar dos últimos anos. Esta evolução surgiu a partir de novas práticas de manejo no melhoramento genético dos animais e dos avanços nos métodos de nutrição e pastagem com responsabilidades socioambientais e sanitárias. No Brasil, a pecuária é uma atividade antiga que contempla a criação de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. Parabéns à pecuária brasileira. Zaidan.